Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para nós darmos continuidade a uma série de vídeos que nós começamos a desenvolver aqui no nosso canal, que é sobre este livro aqui, ó, Entendendo os Dons Espirituais, um guia completo do Dr. Sam Storms, tá bom? Então eu creio que nós vamos fazer uma leitura e eu vou fazer a leitura juntamente com os nossos irmãos, amigos e queridos aqui mesmo na própria tela, tá bom? Então não deixe de se inscrever em nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe com os nossos irmãos e amigos e também ative as notificações para que você possa receber mais vídeos como esse, tá bom? Eu creio que você já está entendendo a nossa proposta. A nossa proposta é desenvolver em nós o conhecimento ou a informação, ou sabermos sobre a questão do Espírito Santo relacionado aos dons espirituais. Vamos lá? E aí eu quero desde já apresentar aqui como é que nós vamos trabalhar, será essa aí, e aí nós vamos, tá bom? Ver aqui como é que nós vamos ficar, tá bom? Agora sim, vamos lá. Muito bem, e aí nós vamos começar a desenvolver logo a leitura acerca ainda deste livro, tá bom? Esse é o capítulo de número 2 deste livro, do livro Entendendo os Dons Espirituais. E aí nós vamos para essa parte que nos interessa, dons espirituais, o que são e por que Deus os dá. Então, uma pergunta para nós entendermos. E aí nós vamos começar a nossa leitura. Eis uma definição comum dos dons espirituais, a qual mencionarei como a visão tradicional. Dons espirituais são capacidades ou habilidades transmitidas aos cristãos pelo Espírito Santo para capacitá-los a exceder as limitações da sua humanidade finita, a fim de servir aos outros cristãos para a glória de Deus. Vejam só, nós temos aqui uma definição tradicional, tá bom? Dons espirituais são capacidades, tá bom? Aqui são capacidades ou habilidades transmitidas aos cristãos pelo Espírito Santo. Então, uma definição bem tradicional nos dá a entender que os dons espirituais, que é esse daqui, é uma capacidade ou habilidade transmitida pelo Espírito Santo a nós cristãos, tá bom? Quando nós tivemos o nosso novo nascimento, tá bom? Vamos lá. O fato de crer que os dons nos capacitam a exceder as nossas limitações humanas não significa que não há nenhuma utilidade para os talentos naturais. A questão dos talentos naturais, querido, eu já fiz um vídeo. Eu creio que eu vou deixar na descrição ou aqui abaixo, tá bom? Para que os irmãos possam compreender, tá bom? Voltando novamente, o fato de crer que os dons nos capacitam a exceder as nossas limitações humanas não significa que não há nenhuma utilidade para os talentos naturais ou as habilidades aprendidas que alguém já tenha. É bem possível que quem seja um professor de universidade descubra após a sua conversão que tem uma habilidade natural de comunicar clara e persuasivamente verdades bíblicas no contexto de uma igreja local. Um homem que serve como CEO de uma enorme corporação e supervisiona milhares de empregados para garantir que estejam funcionando em um alto nível de produtividade pode, após a sua conversão a Cristo, ser especialmente adequado para servir como presbítero numa igreja local com óbvios dons de administração e liderança. Tudo bem, esse primeiro ponto acho que já dá para nós entendermos alguma coisa acerca dos dons naturais e acerca dos dons espirituais. Mas também é possível que alguém que é instrutor de uma sala de aula secular não seja eficiente no papel de ensino na igreja local. E um homem cuja desenrolar a carreira o tenha levado a trabalhar como eletricista independentemente, pode muito bem ser dotado pelo Espírito a servir ao corpo de Cristo num alto nível de liderança colaborativa. Seria um erro, em minha opinião, achar que sempre haverá uma correspondência direta entre o conjunto de habilidades naturais ou aprendidas de um indivíduo com o dom espiritual, que parece corresponder de perto com o que essas pessoas têm feito bem em sua vocação comum ou no local de trabalho secular. Muito bem, o que nós já temos nesse primeiro ponto para nós tentarmos entender? Aqui ele já deixa alguns pontos interessantes sobre os dons naturais, tá bom? Dos dons espirituais. E ele faz um jogo de comparações. Ele acha que é bem provável que alguém
que tem habilidade de administrar no campo secular, possa também administrar no campo espiritual, melhor dizendo, na igreja local, na igreja invisível de Deus. Mas também pode ser que aquele que seja um bom professor da sua vocação secular não desenvolva o dom de ensino, ou o dom de ensinar no corpo de Cristo. Ou um eletricista, que muitas vezes é um bom profissional na área secular, ele possa desenvolver um dom de liderança na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, já temos algumas questões para nós entendermos. Assim, ainda que seja frequente o caso de o Espírito de Deus fazer uso de habilidades, capacidades e talentos do indivíduo quando ele entra na vida espiritual da igreja local, precisamos manter uma distinção entre as coisas que somos bons em fazer como não cristãos e o que o Espírito Santo talvez nos equipe a fazer em nosso serviço ao corpo de Cristo. Olha, mais uma coisa para nós entendermos muito bem. Não é de desprezar as habilidades que alguma pessoa tem no campo secular, tipo de administrativo e educacional, e o Espírito Santo não querer usar. Eu creio que muitas vezes, por falta de esses dons se manifestarem, ou aquele que tem esse dom se resguardar, ou não querer ser usado pelo Espírito Santo, Deus possa usar essas pessoas por um certo tempo nesta questão. Eu creio nisso. Eu creio que dá para fazer isso. Porém, nós precisamos fazer essa distinção. Não é o dom que o Espírito Santo está concedendo. Não é o dom espiritual. É um dom ou é um talento natural que o Espírito Santo vai bem aproveitar no corpo de Cristo. Tá bom? Eu creio que dá para nós entendermos muito bem isso. Vamos continuar. E aí, o desafio à visão tradicional. Esse é o próximo vídeo que nós vamos desenvolver, tá bom? Por enquanto, nós ficaremos aqui, ó, querido. Nesse primeiro ponto, aqui os dons espirituais, capítulo 2, espirituais, o que são e por que dá. Uma introdução, tá bom? Eu creio que para nós compreendermos, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Não deixe de perguntar, nós vamos pesquisar, nós vamos estudar, tá bom, meus queridos? Então, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe o like, compartilhe conosco, tá bom? Compartilhe, ative as notificações e se inscreva em nosso canal. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em nome de Jesus. Amém.